No vídeo de hoje eu vou contar detalhadamente como que eu manifestei os meus dois apartamentos. O primeiro apartamento eu já vendi, mas eu comprei ele com 21 anos. E o segundo é o que eu estou morando atualmente e eu comprei ele faz 2 anos atrás, foi com 28 anos. Eu vou contar como que a lei da atração agiu nessa minha compra, como que eu fiz para manifestar. Apesar do primeiro apartamento que eu comprei, eu não ter noção da lei da atração, eu não ter ideia de manifestação. O que eu fiz mesmo foi aquelas manifestações inconscientes que tu só adquire as coisas, mas você não entende muito, você não entende nada, na verdade eu não entendia nada sobre lei da atração, enfim. Bom, eu vou começar então por lá, quando eu tinha 21 anos. Eu sou uma pessoa que eu saí de casa muito cedo, então eu sempre paguei aluguel muito cedo e sempre foi o meu sonho ter a minha casa própria, né? Porque eu acho que quem paga aluguel por muito tempo sabe o quanto é bom tu estar pagando a sua casa. E então eu sempre foquei muito nisso e fui muito consciente financeiramente. Então, naquela época, eu consegui comprar um apartamento num bairro considerado um bairro nobre, aqui na minha cidade. As pessoas assim nem cogitavam em comprar imóveis, sabe? Eu não digo que não cogitavam, eu acho que isso é uma palavra muito forte, mas as pessoas ao meu redor, acho que a correção é essa, as pessoas ao meu redor não cogitavam porque já consideravam as coisas caras. Sabe quando tu nem chega a pesquisar as coisas, tu nem chega a entrar numa loja, tu nem chega a entrar num restaurante, porque só de cara tu deduz, é caro, então eu não vou entrar? É basicamente isso o nosso pensamento, até para, sei lá, ir atrás de um financiamento de uma casa, num lugar melhor, ou de um carro melhor. A gente sempre já coloca o empecilho na frente, antes mesmo da gente simular um financiamento, ou antes mesmo da gente ir atrás, pesquisar para ver se realmente a gente não consegue comprar aquilo. Eu já convivi com uma pessoa que hoje eu não convivo mais, e ela já chegou a falar pra mim isso, eu tinha 16, 17 anos na época. Ela falou pra mim que é impossível comprar imóvel próprio naquela época, né, quando eu tinha 16, 17 anos, que era impossível fazer isso e que o mais barato era construir atrás do terreno dos sogros. E eu não admiti aquilo. Mesmo que eu não tivesse ido atrás ainda do financiamento, mesmo que eu não tivesse naquele momento condições ou dinheiro para comprar o que eu queria, eu não admiti aquilo e eu não aceitei aquilo como verdade. Eu simplesmente falei, não, isso comigo não vai acontecer. Eu vou comprar minha casa própria e não vai ser nem no terreno de ninguém, nem do lado de ninguém, enfim, vai ser o meu canto e pelo mérito próprio, sabe? Então foi onde eu comecei a pesquisar. E uma coisa muito importante é, se você quer ter alguma coisa, algum bem material, para que ele se torne cada vez mais real, ou seja, para que você esteja muito perto de realizar isso, mesmo que você ainda não tenha, é você começar a pesquisar. Mas é assim, ó, é pesquisar num hiperfoco, meu amigo, um hiperfoco que tu acorda pensando nisso, que tu vai dormir pensando nisso, que tu simplesmente assim respira isso. Esse é o hiperfoco que tu tem que ter quando tu quer muito alguma coisa. Não adianta você falar que você quer ganhar na loteria, mas a única fé que você tem é quando você compra o bilhete um dia antes do, sei lá, aquelas loterias de final de ano, sabe? Você precisa alimentar dentro de você o que você quer, mas não é de um dia para o outro. Não é. O sentimento que começa a surgir dentro de ti é um hiperfoco enorme e você começa a pesquisar tanto sobre isso, tanto, que até na rua, por exemplo, um carro, você quer muito um carro e você começa a pesquisar sobre isso. Você já sabe o preço dele, você já sabe aonde vende, você sabe detalhadamente tudo do carro, sabe? Tu pesquisou até como o motor funciona, tudo. Na rua tu começa a ver esse carro. O teu subconsciente começa a focar toda vez que passa esse carro, o teu subconsciente capta, sabe? O teu olho visualiza aquilo ali, enfim, pode estar em qualquer lugar, você vai começar a olhar muito esse carro. E é esse o hiperfoco que você deve ter para as coisas que você quer adquirir na sua vida. Voltando ao assunto do apartamento, eu comecei a pesquisar
e eu comecei a ir presencialmente nas imobiliárias, eu comecei a ter noção de preço de todas as áreas da minha cidade. Ou seja, se um geminado, na época, num bairro que não era tão cogitado assim, numa rua que não era asfaltada, num lugar que não era tão centralizado, tava na época, sei lá, 130 mil, um exemplo assim, 130 mil na planta. Tô dando um exemplo. Aí você foi ver no bairro que você tanto sonhou, que você tanto queria, e você viu que um apartamento na planta nesse bairro tava 150 mil. Ou seja, eu comecei a fazer um comparativo de valores. Eu comecei a perceber que era muito mais viável pagar 20 mil a mais num apartamento que era num bairro bom, era bem localizado, numa rua asfaltada, perto de grandes mercados, do que comprar um geminado nos Cafundó de Judas, que não era bem localizado. E eu comecei a ver que era possível, sabe? Eu comecei a sentir que era possível. Se você vai na onda de pessoas que acham que não tem capacidade e tentam te desencorajar para que você também não tenha capacidade, se eu fosse na onda dessas pessoas, eu nem teria cogitado em pesquisar nesses bairros, sabe? Eu já teria ido cega em imobiliárias que fazem os geminados, os apartamentos, nos bairros mais humildes, mais pobres, e aí eu nem teria cogitado em pesquisar nesse bairro que eu tanto sonhava. No final das contas, eu consegui comprar. Eu comprei na planta esse primeiro apartamento e foi muito louco, porque foi uma época em que eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nada poupado. Ah, Karine, então como que tu deu essa entrada? Eu falei, pois é, menino. A imobiliária, ela parcelou a entrada, que eles chamam em balões, né? Então, a cada final do ano, eu dava um sinal, que é o balão da entrada para eles. Ou seja, tipo, o apartamento, na época, ia ficar pronto em 2020. E eu comprei ele na planta em 2017, por exemplo. Nos próximos anos, antes da chave ser entregue, tinham alguns balões de 5 mil reais, que você dava com o seu FGTS. Enfim, assim, eu tô só resumindo, apesar do assunto não ser sobre isso, mas é só para tu entender que eu não tinha o dinheiro da entrada guardado, mas a imobiliária, como sempre vai tentar te vender, ela faz o possível e o impossível para que você consiga pagar. Eu lembro que na época eles pediram só um sinal, que era uma entrada, um valorzinho assim para dizer que, beleza, eles vão assinar o contrato. E o sinal foi de 1.200 e alguns quebrados. E na época eu não sabia, assim, eu não era controlada financeiramente, eu digo de anotar tudo como eu sou hoje. Então eu não sabia exatamente quanto que eu tinha no banco. E quando eu fui ver, eu tinha exatamente esses 1.200 e pouco. E aquilo pra mim foi muito emocionante, porque eu realizei o sonho da minha casa própria com 21 anos. E é meu sonho, apesar de que só ia ficar pronto daqui a 2 anos, mas não interessa, eu ia estar pagando, sabe? Eu ia estar pagando algo que é meu, no caso. Se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse ido atrás da imobiliária, se eu tivesse só seguido os conselhos das pessoas ao meu redor, eu não tinha ido atrás da imobiliária. Eu nem teria cogitado a possibilidade de comprar um apartamento nesse bairro. Não vá na onda de ninguém que não tem o que você quer, porque essa pessoa pode te desmotivar, essa pessoa pode te desencorajar. Você precisa ter ao seu redor pessoas que estão ou no mesmo patamar que você ou num patamar mais alto, porque essas pessoas sim vão te encorajar e te motivar a ir atrás dos teus sonhos, sabe? Então, o conselho que eu dou desse apartamento, mesmo eu não sabendo nada de lei da atração, mesmo eu não sabendo nada de manifestação, vá atrás. Pesquise. Se for preciso, fale com o imobiliário. Eu tô dando o exemplo do apartamento, mas assim, vá atrás. Se for preciso, entrar em contato com empresas. Se for preciso, sei lá, meter a cara em alguma coisa que ninguém da sua família nunca fez, mas você quer muito fazer. Sério, só se agarre a pessoas positivas, a pessoas que acreditam no seu potencial, porque você consegue. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e de se inscrever no meu canal. E se você ficou até o final, comenta Casa dos Sonhos, que eu vou saber que você ficou até o finalzinho. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.